aqui quem fala é a Jojoca, eu tenho 31 anos, me mudei na pandemia para praia, para Ilhabela, sempre morei em São Paulo. Esse é o som do meu intervalo de trabalho. Eu fiz algumas reuniões e aí agora eu vim jogar vôlei por 1 hora na praia. E é isso, acho que essa foi a mudança da minha vida feita da forma mais inesperada, porque não era uma coisa que eu super planejei durante os meus anos de vida, mas a pandemia me fez sentir que morar perto da natureza e ter esse barulho do mar, os passarinhos no meu quintal iam fazer toda a diferença. E cá estou, vivendo a vida que eu achava que era só a vida dos sonhos, só que na verdade se tornou minha vida real. Todo mundo tem uma vida dos sonhos. Dá para passar anos esperando por esse momento chegar, planejar cada segundo e às vezes ele acaba nunca acontecendo. Mas algumas pessoas, de uma hora para outra, decidem viver a vida como elas sempre sonharam. E a nossa convidada de hoje é uma delas. Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast do MOVE, o bate-papo sobre a vida em movimento. A cada episódio, eu, Fábio Seixas, trago pessoas, ideias e dados sobre o que move nosso corpo, mente e espírito. Ao longo de 6 episódios, a gente conta histórias de pessoas que mudaram de vida durante a pandemia, de quem decidiu, no meio do caos, trocar de cidade, casa e estilo de vida. Essa primeira temporada, conversamos com gente que entendeu que a verdadeira qualidade de vida estava em cuidar de si, seja fazendo exercícios físicos, se conectando com a natureza ou refletindo a própria existência. Se você quiser conhecer mais sobre o projeto e toda a ideia por trás do MOVE, acesse move.co, move com h.co. Ou siga a gente no Instagram, no @movebr, @move com h.br. Se você gostou do Move e pode quer ajudar, dá uma olhadinha nas modalidades de apoio no nosso site. É só entrar no move.co e procurar o link Apoie, move.co, e vai na aba Apoie. Além de dar essa força enorme pra gente, você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos por lá. Fica a nossa dica. No episódio passado, a gente conversou com a artista Bruno Romero, ou Bruna Frog, como é conhecida pelos seus seguidores. Depois de se mudar 3 vezes durante a pandemia, ela está a poucos passos de virar nômade. A Bruna e o namorado saíram de São Paulo e estão hoje no Rio de Janeiro, pingando de apartamento em apartamento. O próximo objetivo é viajar pelo Brasil. Se você ainda não ouviu a história da Bruna, não tem problema escutar essa aqui primeiro. Mas cada episódio traz uma discussão que te fará pensar sobre o seu corpo, mente e espírito de formas diferentes. Também vale a pena escutar toda a temporada do MOVE. Esse é o nosso 6º e último encontro dessa série. Hoje, nosso papo é com Joana Farias, ou só Jojoca, como ela realmente é conhecida dentro e fora da internet. Bom, eu sou a Joana, tenho 31 anos, sempre morei em São Paulo. Na verdade, eu morei 1 ano fora fazendo intercâmbio quando eu era mais nova, mas aí depois sempre morei em São Paulo e aí durante a pandemia me deu 5 minutos vendo vidas diferentes da minha e eu falava: "Pô, essas vidas parecem ótimas, né". Falei: "Nossa, eu poderia tentar também fazer com que essas vidas fossem a minha vida". E aí eu decidi mudar, então agora eu tô morando na Ilhabela, sou criadora de conteúdo faz acho que uns 5 anos. Além de influenciadora digital, a Jojoca é capitã do Adidas Runner e é uma daquelas pessoas que, por nascer em São Paulo, nunca imaginou que existisse vida fora da grande metrópole. Mas aí veio a pandemia e ela começou a repensar as coisas que sempre foram muito certas na cabeça dela. E viver na capital paulista foi uma delas. Não, e é muito louco, né, porque na verdade eu peguei um dia na pandemia e fiz um post falando assim: "Nossa, como
eu percebi que a pandemia, o que eu mais senti falta foi ter, sei lá, um horizonte para olhar, sabe, pisar num gramado. Eu senti muita falta de gramado, assim, eu sempre me imaginava quando eu estava mal, tal, sei lá, se eu deitasse na grama, assim, sabe. E eu morava numa casa de vila, e a minha casa era do meio, então, assim, eu quase não saía nem para ir na porta da vila, eu fazia mercado por aplicativo, e a minha casa em si, o que dava para fazer era olhar para cima e eu via só, tipo, uma parte de céu azul. Então, assim, foram 3 meses que era só essa parte de céu azul, sabe. Então, aí eu fiz o post falando sobre isso, né, do quanto eu tinha sentido falta da natureza, e várias pessoas comentaram que tinham mudado na pandemia, e o quanto elas não se arrependiam e não sei o quê. E a partir daí, não foi nada difícil tomar uma decisão. E aí foi aonde também eu percebi que, assim, a influência, né, nas redes sociais, ela não vem de um lado só, né, ela vem dos 2 lados. Tipo, se você tá eu tô nas redes sociais pra trocar, então, assim, mano, eu leio tudo que me mandam em cada vídeo que eu faço, tanto que tem gente que comenta: "Cara, como você consegue curtir todos os comentários?" Eu falei: "Cara, eu realmente faço porque eu quero saber o que que vocês têm pra dizer também, né, não acho que eu sei das coisas, é maravilhoso quando alguém fala algo e eu descubro uma coisa diferente, sabe. Então, na hora que eu vi as pessoas falando, eu realmente parei pra pensar e falei: "Cara, se pá, eu devia estar fazendo outro bagulho. Tô viajando aqui, tô viajando". Daí eu mandei uma mensagem para um amigo meu que mora aqui na ilha, falei: "Mano, me conta como é a sua vida, assim, a sua semana, de segunda a segunda". Aí ele mandou um áudio de 8 minutos e eu falei: "É isso, é isso". Meu namorado não, a gente não morava junto em São Paulo, ele chegou em casa e falei: "Lu, então, eu e os bichos", porque eu tenho um cachorro e 2 gatos, "eu e os bichos a gente decidiu, a gente vai morar na Ilhabela". Foi real assim, foi tipo, eu fiz o post de manhã, meu amigo mandou o áudio, eu decidi, e aí o Lu falou: "Ma como assim?" Eu falei: "Não, a gente vai morar, vamos tentar morar na praia. E aí, você vem com a gente, como vai ser?" E aí também ele super topou. Esse foi meu processo de decisão, tipo 12 horas praticamente, de manhã até à noite. De duas, uma. Ou você acha a Jojoca muito corajosa, ou está pensando que ela é meio louca, de largar tudo e se mudar para uma cidade de forma tão rápida. Mas ela tem uma explicação para isso. Fiz até um vídeo recentemente, que é sobre um morango que eu encontrei mofado na minha geladeira. Na hora que o morango chegou, ele não estava mofado. E aí, quando eu decidi comer ele, até chegar o momento de decidir comer, eu fui pensando: "Ah, vou bater com açaí, vou fazer não sei o quê, vou não sei o quê", e na hora que eu decidi mesmo, ele estava mofado. Então, assim, todas as minhas ideias, elas foram jogadas fora, porque, assim, eu tive que jogar o morango no lixo, então eu não aproveitei o morango. Então, foi a mesma coisa com essa ideia da mudança. Tipo, eu li, falei: "Cara, eu tenho que fazer", sabe. Tipo, eu entendo que tem gente que tem processo maior, que precisa de tempo para amadurecer a ideia, mas eu tenho a sensação que a gente quer amadurecer as ideias, às vezes, para elas mofarem, sabe, e a gente não fazer nada com elas, porque a gente tá com medo: "Ah, deixa eu amadurecer", aí quando vê, você já desistiu. O tempo que você ficou na pandemia vendo esse quadrado azul de céu e sonhando deitar na grama, você acha que você teria feito esse movimento tão rápido se essas respostas não tivessem vindo para você nas redes? Se as pessoas tivessem falado: "Mano, também tô em São Paulo e vamos ficar aqui", será que você teria se mudado? Pelo menos nesse momento e nessa hora? Eu acho que as pessoas foram determinantes, porque quando eu penso em alguma coisa que eu tenho vontade de fazer, eu dificilmente sou aquela pessoa que pega um papel e lista todas as coisas que podem dar errado e o que eu vou fazer. Assim, eu realmente eu não faço isso, assim, eu tenho um hábito real de lidar com os problemas na hora que eles aparecem, porque eu tenho a sensação que a gente fica sempre nessa, de lidar com o problema antes, e aí quando o problema chega, você fica tenso do mesmo jeito. Então, assim, só faz você ficar o tempo todo lidando com o problema, sendo que ele não tinha chegado ainda, né. Então, assim, as pessoas falaram, eu senti, assim, que, mano, ninguém, as pessoas não estão sendo pagas pra mentir e zoar com a minha cara aqui, né. E aí, com a mudança física feita, o que mudou no interior? Que a Joana mudou? Eu acho que a maior mudança é a de eu agora conseguir sentir tudo o que eu imaginava quando eu morava em São Paulo, e vou explicar. Tipo, eu consigo aqui dar muito valor para o tempo que eu não estou trabalhando,
eu consigo não me questionar tanto quanto sei lá, o nível que eu tenho que produzir, as coisas que eu tenho que fazer. Eu sempre dei muito valor para poder trabalhar com responsabilidade, mas também levar o meu tempo livre tão a sério quanto o trabalho, sabe? E aí em São Paulo, você parece meio louca, né? Quando você fala, tipo, cara, eu não vou, eu fiz até um post hoje, deixe para amanhã o que você poderia ter feito hoje. Às vezes isso é saudável, sabe? Essa dinâmica toda, eu mudei de pôr na prática, porque em São Paulo eu acabava sendo empurrada para fazer todas essas coisas, sabe? De dar valor, às vezes, para coisa que, no fundo, eu não dou. Tipo, agora eu tô vendo o que que eu dou valor, que é isso, de acordar, poder pisar na grama, de jogar vôlei na areia, de mergulhar no mar. Tipo, isso eu dou muito valor, assim, muito. A Jojoca deixou claro que não foi só a rotina de trabalho dela que mudou. Bom, sendo capitã de uma comunidade de corredores influentes, ela tem uma forte ligação com os esportes. E aí a gente perguntou o que tinha transformado nesse pilar da vida agora em Ilhabela. Eu acho que a corrida, na verdade, ela entrou na minha vida e me mudou até certo ponto, na mesma proporção do que está me mudando morar na Ilhabela, porque eu comecei a correr por conta de um desafio que a Adidas fez. Eu operei o joelho com 14 anos, então eu parei completamente de fazer esporte, eu amava competir e tudo mais, mas aí quando eu operei, eu desandei até os 24, 25 anos. E aí eu estava totalmente parada, assim, eu só tentava ir na academia, porque eu achava que se eu fosse magra eu ia ser feliz. Eu fui, tipo, uma adolescente fora do padrão. Hoje vendo, assim, eu acho o padrão realmente corroía a minha mente, porque não era assim, não é que eu era obesa, mas eu me via e me sentia como. Então, isso determinou muito, assim, como eu era como mulher, dos meninos quererem sempre ser meus melhores amigos e nunca querer ficar comigo, sabe? Foi tudo uma bola de desastre. E aí quando eu comecei a correr, eu achava que, sei lá, correr 21 quilômetros, 42, era coisa de atleta olímpico, assim, eu não sabia que tinha corrida de rua e que você poderia ser capaz de fazer isso, sabe? Então, quando eu comecei a correr, eu me vi como uma pessoa muito mais da hora, sabe? Tipo, falei: "Porra, você é foda, Joana, 42 quilômetros, você não conseguia nem ir até a cozinha, já tinha um AVC, coisa louca". Sério, eu me senti a mulher mais foda do mundo, assim, sabe. Então, a corrida, ela entrou na minha vida e acho que ela não vai sair nunca mais, porque o que eu sinto em provas e tal, é muito inspirador. Então, nós percebemos, a partir da maneira como nós nos movimentamos, nós nos relacionamos com os outros, e aí as práticas corporais são muito interessantes, nós vamos, com o tempo, mudando a nossa forma de perceber. Tá? A percepção, ela não é dada, ela é criada, ela é construída. Essa é a Ana Zimmermann, professora na Escola de Educação Física e Esporte da USP e uma estudiosa dos aspectos socioculturais e comportamentais do movimento. Um exemplo bem simples, assim, mas se nós assistirmos muitos filmes com uma determinada linguagem, uma determinada velocidade, músicas na mesma velocidade, nós, aos poucos, vamos construindo uma maneira de ver e de escutar dentro de uma determinada velocidade, um determinado ritmo. Quando nós mudamos as nossas relações, e nós temos que lidar com relações mais orgânicas, em ambientes, por exemplo, ambientes mais naturais, nós podemos mudar aos poucos a maneira como nós vemos as coisas. Tá? Então, com mais devagar, com um ritmo mais natural, talvez associado mais aos ritmos orgânicos do próprio corpo, né? Então, nós começamos a perceber coisas que nós talvez não percebêssemos antes. Então, nós ampliamos as nossas capacidades perceptivas, e assim nós nos percebemos também de outra forma. E os impactos ainda vão além. A pessoa está ampliando as capacidades perceptivas, está prestando atenção em elementos que antes talvez ela não prestasse atenção, em função dos estilos de vida, das relações que se estabeleciam de outra forma, né? Então, a mudança, ou buscar diferentes práticas corporais, não só
melhora, né, potencializa aí nossas capacidades respiratória, cardiovascular, etc. O que pode afetar até o jeito de trabalhar. A minha dinâmica pessoal com as minhas redes sociais, que é muito relacionada à minha criatividade, eu acho que aqui melhorou muito, e isso era uma coisa que eu achava que ia acontecer, de eu estar me sentindo bem faz com que eu tenha mais vontade de pensar e criar coisas. Um estudo publicado na British Journal of Sports Medicine, uma das publicações acadêmicas mais respeitadas do mundo quando o assunto é ciência e medicina esportiva, mostrou que os exercícios físicos nos deixam mais criativos. A pesquisa dividiu os participantes em 2 grupos. Um faria atividades aeróbicas e outro ficaria vendo um determinado vídeo. Depois de um tempo, o humor e a atividade criativa dos 2 grupos foram avaliadas. E nas 2 avaliações, as pessoas que tinham acabado de se exercitar tiveram desempenhos muito melhores do que aquelas que ficaram paradas. Nisso, as corridas ajudaram e muito a Jojoca, mas o aspecto da mudança de ares e de rotina fizeram da vida uma experiência mais tranquila. Mas segundo a professora Ana Zimmermann, essa virada de chave não é necessariamente simples, e sim uma conquista da pessoa. Essas mudanças de ambiente, em termos de relações, elas vão se efetivar como mudanças a partir do momento em que nós temos essa abertura ao diálogo. A própria pandemia aí, a gente observou várias pessoas mudando de cidade, mudando para o interior, mas que não têm a abertura para mudarem também, né? Então não adianta sair de São Paulo e ir morar na praia ou morar no interior e levar o mesmo estilo e querer as mesmas coisas, consumir da mesma forma, produzir da mesma forma. A mudança se dá a partir do momento que nós também nos colocamos predispostos a mudar, né, a perceber, então, o mundo, as pessoas, os outros seres de outra forma, em outros ritmos. E aí, quando você consegue isso? No final, ficou mais intenso e a troca ficou melhor ainda, porque tem outras coisas para serem ditas também, sabe? Dá muito valor para o que a gente sente, porque é na minúcia, às vezes, que tem a grande sacada de você perceber que você tá criando uma rotina que você não tá feliz, tá vivendo num lugar que você não tem tanto a ver. Então, agora que eu tô aqui, eu sinto assim, cara, a gente é mais criativo quando a gente tá vivendo uma vida mais tranquila, sabe? E as pessoas buscam isso, né, em São Paulo, que elas querem ser mais criativas, elas querem ser mais produtivas, elas querem se destacar, e às vezes é a dinâmica que tá te bloqueando, porque a dinâmica faz você se forçar para ser algo, e aqui você consegue ficar mais leve e você vai sendo, sabe? Então, eu acho que, mano, muda pra praia. Assim, óbvio, né, com responsabilidade e tal, sei que não é assim trivial, tem muita gente que, né, não pode pegar as coisas e ir pra praia. Mas eu tô falando com a parcela de pessoas que poderia e coloca como empecilho coisas porque tem medo, sabe? Lá no começo do episódio, a Jojoca contou que decidiu se mudar para Ilhabela depois de ouvir o áudio de um amigo contando como era a vida na ilha. A gente pensou que esse áudio deveria ser, no mínimo, muito interessante. E trouxemos um trechinho aqui. Então, como é que tem sido morar para mim aqui? Eu vou descer agora, depois que eu mandar esse áudio, vou caminhar ali embaixo do morro e pegar um peixe. Eu vou pegar um peixe novado, chegar aqui em cima, ou vou fazer um sashimi fresco com ele, ou preparar o peixe. E ele continua. Tô mais físico, tomando mais sol, mais caiçara, cabelo mais comprido. Descalço o tempo inteiro, descalço de short o tempo inteiro, como agora. Me sinto com mais disposição, mais conectado a uma coisa que intuitivamente eu já queria. Depois disso, não foi difícil convencê-la de que Ilhabela seria uma boa. Avisou o namorado, pegou os 2 gatos e o cachorro e levou todo mundo para lá. E agora, com essa vida estabelecida, a gente quis saber o que de fato mudou no dia a dia dela e como está sendo essa experiência da Jojoca no litoral. Bom, primeiro é que eu tive certeza que quando eu, sei lá, se eu vinha pra Ilhabela de férias, por exemplo, sei lá, vim passar o final de semana, eu achava que todas essas sensações que eu tinha, positivas em relação à natureza e tal, elas eram uma sensação de férias, sabe? Não é um negócio do dia a dia, tipo, parece, isso aqui é vida de férias. E aí eu aprendi que, assim, não é vida de férias, é realmente uma outra vida.
muito incrível que para mim faz todo sentido. Então, eu acho que assim, eu só melhorei, assim, as minhas expectativas, porque eu real amo muito tudo, assim. Então, eu achava que eu ia ficar menos ansiosa, tipo, desde que eu cheguei aqui, eu tratei depressão muitos anos, e aí faz uns 2 anos que eu tomo remédio para déficit de atenção, que eu fui diagnosticada com nível alto, há 2 anos atrás, o que fazia eu ter crise de depressão sempre. Então, tratando o TDAH, eu comecei a parar de tomar de depressão, mas eu seguia tomando para dormir. E desde que eu mudei, depois de, sei lá, acho que 1 mês, eu parei de tomar remédio para dormir. A explicação. Eu acordo mais cedo, eu faço mais esporte, eu tô sempre fazendo tudo aqui, né, às vezes, sei lá, no final de semana eu vou na praia, mas se tem rede, eu fico jogando, ou senão eu vou correndo pra praia, ou eu vou correndo até o mercado, sabe. Tudo tem exercício, então meu corpo fica mais cansado, e eu, como sou muito ansiosa, consigo dormir. Então, assim, isso é uma coisa mágica. Outra coisa é pele do dedo, tipo, eu tirava tudo, tudo. Sem pensar, parei de tirar. E antes que alguém fale que toda essa mudança não tem nada a ver com a localização da Jojoca, E aí esse final de semana eu voltei pra São Paulo e 2 coisas aconteceram: uma, eu não consegui dormir, e a outra é que eu tirei pele do dedo. Acho que a mensagem tá sendo dada pelo meu corpo até. se você gostou do Move e pode quer ajudar, dá uma olhadinha nas modalidades de apoio no nosso site. É só entrar no move.co e procurar o link Apoie, não tem mistério. move.co e vai na aba Apoie, move.co. Além de dar essa força enorme pra gente, você ainda tem acesso a conteúdos exclusivos por lá. Fica a nossa dica. A apresentação é minha, Fábio Seixas, a produção e o roteiro são da Gabriela Vilela e a edição de som é de Renan Lima. Até mais!